E aí, pessoal, beleza? Vou tentar ser breve, tá? Eu sei que tô devendo muitos vídeos pra vocês, eu tô sem fazer vídeo há um tempo aí, vai tá uma correria danada, mas vamos rápido falar de coisa boa. Na verdade, não tão boa, né? Eu vou falar nesse vídeo sobre os animes que eu não indico pra vocês nessa temporada de Summer 2025 no Japão. Vamos começar com Turkey, que nem tava na minha lista inicial, tá? Mas eu resolvi assistir porque era um anime de boliche e eu falei assim, pô, vamos ver, né? Os meninos jogando boliche aí. Só que foi um pouco mais do que isso. Começou com um drama bem fraquinho e aí, de repente, elas são puxadas e teletransportadas pro período Sengoku do Japão feudal. Do nada, assim, eu falei assim, bom, tem potencial aí, uma loucura que me interessa. Só que não, não funciona. É um anime que até que ele é bonito, tá? Só que, assim, eles ficam presos nos detalhes bobos, umas briguinhas tão pequenininhas, sendo que elas estão no passado, podendo influenciar toda a história do Japão, estragar todo o espaço-tempo contínuo, e eles estão preocupadas em por que que você não ganhou o último jogo, ou por que que você faz isso. Sabe, umas picuinhas boba enfim, não faz sentido na minha cabeça. Eu esperei um tempo para ver o que aconteceria. Parecia que elas iam conseguir voltar e ir, voltar, mas aí elas não conseguem ir porque uma delas faz birra e ela falou assim: ah, não, chega. Melhor ficar brigada no período Sengoku antigo em vez de voltar para casa e resolver como uma pessoa normal. Aí eu falei assim: não, chega, já deu. Então não indico esse anime, tá, gente? Por mais que possa parecer que tenha potencial, não cheguei a ver, não, tá? E eu vi até episódio 4, 5 por aí. Que pra mim é uma regra. Tem que ver pelo menos uns 4 episódios assim pra poder ver se eu dropo ou não. Couple of Cuckoo, segunda temporada. Nem sei por que eu vi a primeira, mas quando lançou eu acabei assistindo no meio da temporada. Então fui ver essa segunda, né? Pra quem não sabe, falando rapidamente, um menino ele é trocado na maternidade com uma outra menina e eles são criados por pais trocados. E aí eles descobrem por algum capricho do destino que eles são trocados e os pais se encontram e falam assim: ah, legal, tal, vamos casar os dois. E aí ele vai viver com essa menina que ele foi trocado da maternidade como se fosse um casal numa casa. E aí agora a meia-irmã dele, né, que virou meia-irmã, demonstra interesse amoroso nele. E ele gosta, na verdade, de uma outra menina do colégio que está prometida para casar com um cara para poder manter o templo da família. E aí no final das contas, acaba a primeira temporada, o cara sem saber com qual menina ele fica e as três mais ou menos interessadas nele. E eu não sei por que terminou isso. Eu não sei por que fui ver também a segunda temporada, que só piora, porque o protagonista é muito chato, ele não resolve nada da vida dele e não tem sentido o relacionamento, sabe, amoroso entre eles. E pra piorar, aparece uma quarta interessada, a amiga da infância que volta pro Japão. Enfim, péssimo. Visualmente pode parecer bonito, mas ele não é bem animado, tá? Então, assim, eu realmente não indico esse anime pra vocês, porque é realmente uma perda de tempo e vocês vão ficar com muita raiva do protagonista. Da mesma forma, acontece nesse anime. Watariku no XX, sei lá, alguma coisa. Acontece, o menino vive só com a irmã, tá? Eles perderam os pais e tal, e a vida dele é em prol da irmã. Legal, ok, né? E a irmã gosta de ser protegida assim né, pelo irmão. Beleza. Ele gosta de uma menina, não tem coragem de falar nada com essa menina. Ok, vida que segue. E aí aparece uma amiga de infância do passado dele, do nada lasca ali um beijão e aparece do nada, é mó stalker ela, tá? Muito stalker, estranha. E começa a viver junto com eles ali, tipo, seguindo ele, sabe? Convivendo com ele na escola e tudo mais. Desperta isso, ciúme na menina que ele gostava, que acaba mostrando que ela gosta dele, só que essa aí também tem uma bagagem emocional que tem alguma coisa no passado dela, tá? Só que o protagonista também não faz nada, sabe? É outro que não sabe se fica só cuidando da irmã, se ele investe na menina que ele gosta, ou da outra menina que gosta dele, e ele é burrado com essa menina do passado por alguma coisa que ele entendeu que aconteceu no passado, mas nem é, talvez, verdadeiramente da forma que aconteceu. E ela mesma não explica também, então fica essa coisa travada, é um anime que não flui, anime super travado, chegou aos 4 episódios, não acontecia nada, e pelo encerramento parece que vai ter um outro interesse amoroso, eu falei assim, não, chega, cansei. Então esses 3 definitivamente não indico pra vocês assistirem. Agora, tem outros 3 animes que eu não indico ainda, tá, pra vocês assistirem, porém eu sou trouxa bastante de continuar assistindo. Um deles é o Ugly Mug Epic Fighter. Esse anime é o seguinte, é um salaryman, um trabalhador lá que foi envolvido assim num escândalo que não teve culpa nisso, mas a vida dele foi por água abaixo, tá? Ele faliu e tudo mais. Aí ele faz um ritual que ele viu na internet para ele poder ir para um outro mundo, e acaba que dando certo.
Só que aí aparece no computador assim a tela de construção de pontos, distribuição de pontos, e aí ele percebe que se ele rebaixasse alguns atributos dele, como por exemplo a beleza, ele ganharia mais pontos para distribuir. E tem uma caixa aberta para ele colocar habilidades, sabe? E ele coloca coisas negativas e ganha mais pontos para distribuir. Então ele coloca, por exemplo, que se ele consegue uma mulher, ele vai tomar dano físico. E se ele ainda tem um drop de menos, sei lá, 10 mil para dinheiro, então ele não consegue pegar dinheiro, o dinheiro desaparece. E outras coisas assim. Então ele vai para esse outro mundo feião. Ele é super feião. E aí o que acontece? Ele tem ponto demais para distribuir. Quando ele distribui, ele vira tipo um deus extremamente poderoso. Aí o que acontece? Nesse lugar que ele vai, outros três pessoas aparecem, assim, que também são pessoas do mundo que vieram para esse mundo da mesma forma que ele. O anime, ele não é bonito e a história não te prende de imediato, tá? Mas o que eu gostei é que cada um desses, na vida real, teve uma ligação entre eles. E isso vai mostrando aos poucos, sabe? A forma como ele é super poderoso, mas ele não toma frente de tudo para poder fazer tudo sozinho, e ao contrário disso, ele resolve ficar na retaguarda e ficar protegendo os três ali, e eu achei que virou uma dinâmica interessante, sabe? E valorizou. Então você fica mais encantado, assim, mais interessado no desenvolvimento dos outros três personagens. E a gente acompanha o nosso herói feiozão, mas como um narrador da história ali, vendo o que ele vai fazer para continuar blindando e protegendo aquele pessoal. Então acabou sendo legal, sabe? Tipo, tá lá no episódio, eu vejo por semana. Não é nada que eu tô indicando para vocês, mas eu continuo vendo. A mesma coisa acontece com esse Shy Hero and the Assassin's Princess, que é um herói que ele aparentemente, realmente ele é muito forte, com muita defesa e ataque, e só que ele é extremamente tímido e não consegue conversar com ninguém. Aí aparece três mulheres querendo fazer uma party com ele, e ele acaba aceitando. Só que essas três, elas querem separadamente, individualmente, matá-lo. Agora, eu ainda não explicou na série o porquê que ele é tão cobiçado a ser morto, né? Na verdade, uma delas que é uma mercenária, foi contratada para matá-la, a outra é filha do rei demônio que mandou matá-lo, e essa outra simplesmente quer submeter esse grande herói ao ninho de amor eterno dela lá, sabe? Ela é dona tipo de um cabaré da cidade. Aí o que acontece? É meio que engraçado, tem umas cenas que são engraçadinhas, tá? Não nada demais. O herói toda hora ele fica com muita vergonha e ele dá uns apagão, sabe? Aí as meninas que estão tipo fingindo serem boas pessoas e tudo mais, quando ele apaga, elas mudam de personalidade completamente, que eu achei divertido, que muda bem o clima do anime. Mas aí tá acontecendo o seguinte, ele de alguma forma tá conquistando essas meninas e elas acabam não conseguindo matá-lo ou não querendo mais matá-lo, mas ainda não desistiram da missão. Então, assim, tô vendo ainda pra ver o que vai dar mesmo, mas não é nada espetacular, tá, gente? Se vocês quiserem ver, dá pra dar umas risadas boas. E finalizando com Welcome to the Outcast Restaurant, que é um cara que é muito forte, de uma guilda muito impressionante do país, que ele sai dessa guilda pra poder abrir um restaurantezinho no interior. É isso aí. Aí ele vê uma menininha sendo vendida como escravo, fica morrendo de dó dela, compra ela pra poder ajudá-la com ele lá no restaurante e tirar ela dessa vida, entendeu? Beleza. Aí ele começa a servir umas comidas super gostosas, que ele tem um talento absurdo para culinária. E vai aparecendo umas outras aventureiras ali que ele vai ajudando. Tem aquelas que estão sendo exploradas pela party delas, ou sendo maltratadas de alguma forma, e ele vai protegendo todo mundo, sabe? E acaba todo mundo ficando no restaurante dele, convivendo ali, e acaba ficando um clima legal de ver, sabe? O anime, no final das contas, ele fica gostosinho de acompanhar, mas não tem nada de especial, honestamente. Tem um plot, tem uma história. Não sei porque até agora as meninas que estão ali esperando um sentido na vida não fazem uma party, mas enfim. Tem uma outra história por trás ali do herói mesmo, mas ainda não aprofundou nisso. Mas tá divertidinho de ver, eu dou umas boas risadinhas também. E é isso, não tem nada demais. Eu esperava ser um anime super legal de culinária, porque eu gosto de culinária, mas não é o anime de culinária da temporada, é outro. E é isso, gente. Espero ter sido breve e o bastante para poder passar 6 animes para vocês em menos de 10 minutos. Me conta aqui se vocês estão assistindo algum anime desses, tá bom? E eu volto em breve, assim espero, porque tá muito difícil editar os vídeos. E eu vou ficando por aqui e já né!